Olá a todos, na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso curso falando de continuidade. Então, definição. Nós dizemos que f, e aqui eu estou pensando f numa função de duas variáveis, apesar de não ter escrito aqui, mas esse é o nosso contexto. Dizemos que f é uma função contínua no ponto AB se, ao calcularmos o limite quando xy tende a AB do f de xy, o resultado é simplesmente f de AB. Então segue a mesma definição lá do cálculo 1. Proposição, que também vem direto do cálculo 1. Se f e g são funções contínuas em AB, então também são contínuas em AB f mais g, f menos g, qualquer número vezes f vezes g e f sobre g, supondo que g de AB é diferente de zero, porque denominador zero, aí você quebra, a função nem vai estar bem definida. Então, com base nessa definição, com base nessa proposição, já podemos exibir exemplos de funções que são contínuas. Se você considerar f de xy igual a x, g de xy igual a y e h de xy a função constante, essas três funções elas são funções contínuas. E sempre quando mencionar função contínua, subtende-se que eu estou levando em consideração que a função é contínua em todos os pontos do R2. Bem, se a gente combinar com a proposição anterior, todos os polinômios nas variáveis x e y são funções contínuas. O que eu quero dizer com isso? Expressões do tipo x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes y à quarta mais x vezes y ao cubo mais y elevado a 4. Isso é uma função contínua. Por quê? Porque são nada mais nada menos que combinações de produtos e somas das funções f, g e h. Então, combinando a proposição anterior com esse fato, essa função aqui é uma função contínua. Funções racionais, ou seja, são funções que são frações de polinômios. São funções contínuas desde que o denominador não se anule. Então, se eu colocar aqui embaixo, por exemplo, x menos y, essa função ela é uma função contínua para todos os pontos do R2, exceto quando x é igual a y. Então, ela não é contínua, por exemplo, no ponto 1, 1. Mas ela é contínua no ponto 2, 5. X igual a 2, y igual a 5. Então, essa é a noção de função contínua. Ela te ajuda até mesmo a calcular alguns limites, mas quando você diz que uma função é contínua, em um certo sentido você está dizendo que o gráfico da sua função ele é bem comportado. À medida que vocês forem resolvendo exercícios de limites ou exercícios de continuidade e perceberem problemas, às vezes a função não é contínua, esboce esse gráfico, por exemplo, num GeoGebra para visualizar melhor essa quebra que vai ter, esse mau comportamento que vai ter na função. Mas, enquanto isso, para fechar a aula, vamos fazer um exemplo. Nós temos f de xy que, se xy é igual a 0, 0, então f vai assumir o valor 0. Ou seja, f de 0, 0 é igual a 0. Caso contrário, f de xy assume este valor aqui. Uma observação a pergunta é se f é contínua na origem, mas fora da origem dá para perceber que a função ela é contínua, porque você consegue aplicar a regra, pega por exemplo a e b fora da origem, você consegue substituir o f de ab aqui tranquilamente, e dá para perceber de maneira local que tudo leva a crer que a função ela é bem comportada. É que se não fosse a raiz quadrada, por exemplo, você até poderia dizer que a função é uma função racional, se não fosse pela raiz quadrada. Mas como a raiz quadrada ela não quebra a continuidade, que a função que associa a cada número a sua raiz também é uma função contínua, então compostas de contínuas é contínuas, em outras palavras. Essa função é contínua para todos os xy fora da origem. O que resta discutir é o que acontece na origem. Então, dá para traduzir isso com o seguinte objetivo, que é mostrar que limite quando xy tende a 0, 0 da nossa função f de xy
tem que ser igual a f de 0, 0, que por sua vez é 0. Como eu estou avaliando x, y, pontos próximos da origem e não à origem, então a lei de formação da f vai seguir essa segunda cara. Posso traduzir isso aqui como uma expressão desse tipo ali. Deixa eu só ajeitar aqui. X vezes y sobre raiz quadrada de x2 mais y2. Nós, na aula passada, aprendemos algumas estratégias para validar um limite. Uma das coisas que a gente pode fazer é tentar decompor essa função numa parte onde a função ela é limitada e uma outra parte onde a função vai para zero. Só que para isso seria muito importante comparar ou o x com o denominador ou o y com o denominador, que é o que eu vou fazer. Observe que x ele é menor ou igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Por que eu digo isso? Porque raiz quadrada de x ao quadrado, ao contrário de que muitas pessoas podem pensar, não é x. Ah, professor, não corta e desaprendi. Não, não é isso. É que você não sabe se x é negativo ou positivo. Então, na verdade, a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Então, por isso que eu estou dizendo que x é menor ou igual ao módulo de x. Qualquer coisa, se não ficar claro essa parte aqui, coloque nos comentários, fiquei com dúvida, ou que se vocês gostariam de uma discussão mais aprofundada sobre essa parte mais básica da matemática. Mas eu vou seguindo em frente assumindo que vocês entenderam bem essa parte. Então, x é menor ou igual a raiz quadrada de x ao quadrado, mas que por sua vez é menor ou igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, porque você acrescentou uma coisa que é positiva, porque mesmo que o y seja negativo, o fato de estar elevado ao quadrado o torna positivo. Então isso aqui dá para traduzir da seguinte maneira, que x é menor ou igual a raiz quadrada de x2 mais y2. Como esse número aqui é um número positivo, se você dividir por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado dos dois lados da desigualdade, fazendo essa conta aqui, a desigualdade ela é preservada, porque é muito importante se certificar se a desigualdade inverte ou não. Então, como a desigualdade é preservada, observe o que acaba acontecendo enquanto eu pego a tampinha aqui. Isso te leva a que x sobre raiz quadrada de x2 mais y2 é menor ou igual a uma expressão dividida por ela mesma, 1. Então, dá para olhar para o limite e observar o seguinte. Fazer uma divisão aqui no quadro para fazer uma quebra de raciocínio. Então, eu posso pegar o módulo da minha função e posso separar como módulo de x sobre raiz quadrada de x2 mais y2 vezes módulo de y. Então, eu estou pegando uma parcela que é limitada, multiplicada por uma outra parcela que tende a zero. Logo, isso tende a zero. Isso significa o quê? Que realmente o limite quando x e y tende a 0, 0 dessa expressão é de fato igual a zero. Sendo igual a zero, f é contínua. Bem, observe que é importante identificar alguns padrões para tentar identificar quem vai fazer papel de função limitada, quem vai fazer papel de função que tende a zero. Então é sempre importante ir aprendendo essas técnicas, né? Aprender a comparar raiz quadrada com, por exemplo, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado com só x ou só y. É muito importante ir pegando esses detalhes. Então, a parte mais que vocês precisam ter maior atenção, como uma técnica nova para resolver novos problemas, é justamente aprender a fazer essa transição aqui.
Então, isso aqui é uma boa técnica para vocês resolverem diversos exercícios. Bem, espero que tenha ficado claro essa explicação. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.